pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila Martins e no vídeo de hoje eu vou compartilhar as minhas experiências e todo o processo com a vivência de ativação e equilíbrio da energia feminina com as frequências arcturianas. Para quem não sabe, em março agora de 2022, no mesmo mês que eu estou gravando esse vídeo, eu realizei uma vivência online para trazer, para potencializar essa energia feminina. Então foi um equilíbrio, um resgate desse feminino, através das frequências arcturianas. Só que esse processo, ele começou há bem mais tempo, né? Em 2020 foi a primeira vez que isso passou pela minha cabeça, com uma conversa com uma outra pessoa que também trabalha com o sistema arcturiano, e aí ela me falou de outras formas de trabalhar com essa energia. E aí isso me passou ali pela cabeça, mas eu não dei muita ideia. E aí em 2021, isso ficou bem mais forte em mim. Então, sem eu ter intenção de fazer algo, isso sempre vinha pra mim, sabe? Ficava ali na minha cabeça de fazer uma vivência. Só que quando isso foi ficando mais forte, eu comecei a me sabotar. Então, eu sempre pensava que já tinha muita gente trabalhando com o sagrado feminino, mesmo que isso não é trabalhar com o sagrado feminino, é um outro trabalho, né? Mas eu ficava me sabotando nesse sentido, falando que já tinha muita gente trabalhando com o sagrado feminino, que eu não ia conseguir gente para participar, que eu não sabia como que eu ia fazer, se ia ser só com mulheres, eu sei mulheres e homens. Então eu sempre colocava um empecilho e nunca fazia nada. E isso foi ficando cada vez mais forte, assim, direto vinha pra mim. Então todas as vezes que eu fazia uma meditação, que eu me conectava com a minha equipe arcturiana, com o meu mentor, isso sempre vinha pra mim, sabe? Muitas vezes veio como resposta em fazer essa vivência e eu sempre adiava. Então eu não considerava essa possibilidade. E agora em 2022, né, no começo do ano, eu escolhi mudar algumas coisas no meu trabalho. E eu vi que algumas coisas não estavam funcionando, eu precisava mudar, e essa mudança dependia de mim, obviamente. Então eu decidi fazer uma autoterapia, né? Eu peguei todas as ferramentas, todos os recursos que eu tenho e comecei a trabalhar isso em mim. Eu comecei a aplicar em mim o que eu falo com as outras pessoas, né? De uma forma assim, mais contínua. E dentro disso eu percebi que eu precisava mudar alguns comportamentos. E nesse processo eu identifiquei que uma coisa que algo que me travava, né, dentro do que eu busco no meu processo, era o medo do julgamento. Então eu identifiquei isso muito forte em mim, que muitas coisas eu procrastino por medo do julgamento, por medo do que as pessoas vão pensar ou vão dizer sobre isso. E aí eu decidi, fiz uma escolha comigo mesmo, que eu resolvi colocar a cara no mundo, sabe? Eu falei, não, eu vou fazer o que precisa ser feito e não vou ficar preocupando com isso. E aí me veio novamente a questão da vivência. E aí eu falei assim, não, eu escolho fazer isso aqui, eu vou fazer e vamos ver o que dá. E depois que eu escolhi, eu falei assim, não, eu preciso parar, sentar e pensar como eu vou fazer isso, né? Como que vai se dar todo esse processo. E aí fiquei pensando ali alguns dias, elaborando na minha mente como que poderia ser, mas nunca tinha parado para escrever. Até que um dia eu decidi, né, foram poucos dias esse intervalo, eu decidi sentar e começar ali a redigir como seria essa vivência. E na hora que eu peguei tudo, né, para eu começar a escrever todo esse trabalho, todo esse processo, sem fazer meditação, né, foi assim, totalmente consciente. Obviamente que antes de iniciar o processo, eu conectei com o meu mentor, com toda a egrégora arcturiana que trabalha comigo, né, e pedi orientação, clareza, né, foco ali, para eu conseguir fazer algo que fosse uma experiência, né, boa tanto para mim quanto para as pessoas que escolherem participar.
E aí, na hora que eu comecei que eu fui me concentrar para fazer esse processo de começar a escrever, a minha tela mental abriu, como se eu estivesse em uma sessão, em algum outro trabalho, né? E eu comecei a ver todo um enredo, sabe? Toda uma situação, assim, como se fosse uma história, como se fosse um filme passando na minha mente ali naquele momento. E aí, tudo aquilo que eu estava vendo, automaticamente eu comecei a escrever. Então, eu fui escrevendo tudo que eu estava vendo. E aí, depois que eu terminei de escrever tudo, né? Aquilo ali acabou. E aí, eu olhei para aquilo e falei assim: beleza, né? Agora eu já tenho todo o processo, todo o passo a passo de como vai ser a minha vivência. Então, eu agradeci e tal. E aí, tive aquele momento ali de empolgação: nossa, eu já tenho isso aqui, agora falta só escolher a data, né? Fazer o processo de divulgação desse trabalho. E aí nos próximos 2, 3 dias ali eu não fiz nada, eu só tive aquele momento de empolgação, mas não trabalhei mais em cima daquilo ali que eu tinha recebido. E aí eu fui fazer uma meditação uns 3 dias depois, comigo mesmo, sabe? De manhã, sem pensar em outras consciências. E ali na minha meditação eu fui levada para um lugar que era bem iluminado. Era um lugar tecnológico, um lugar cheio de vidro, assim, bem claro, bem bonito, um ambiente que se sentia bem. E nesse lugar tinha uma pessoa que estava me orientando, que estava conversando comigo, mas eu não via, a pessoa ficava assim do meu lado. Né? Aquela voz ali, eu sabia que tinha alguém ali comigo, mas eu não conseguia ver quem que era. E aí essa pessoa foi me passando as orientações, conversando comigo, e aí eu percebi que eu estava dentro de uma nave. E era muito grande, assim, parecia a parte que eu estava parecia um hospital muito moderno, sabe? Era um prédio, assim, bem moderno, bem bonito. Tudo claro, tudo branco, assim, bem iluminado. E aí, eu e essa pessoa andando por esse espaço, tinha um corredor bem largo, e o corredor começava a fazer uma curva. E na hora que esse corredor começou a fazer uma curva, eu percebi que à minha direita tinha uma parede de vidro, mas ela não era uma parede reta, ela era uma parede meio oval, assim. E do lado de fora tinha um jardim gigantesco, e todo o processo ali que eu tinha dias antes, né, eu tinha visualizado, que eu entendi como sendo o processo da minha vivência, eu estava vendo o lugar, as coisas, tudo ali. E aí na hora eu pensei, assim, na hora que eu vi, eu pensei, nossa, é o mesmo lugar da minha vivência. E aí quando eu pensei isso, esse ser que estava ali do meu lado, né, veio e falou comigo, falou assim, era a confirmação que você precisava para dar continuidade. E aí eu assustei, né, porque ele leu o meu pensamento ali na hora, porque eu só pensei. E aí ele foi me mostrando outras coisas, me passando outras informações. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, agora eu preciso definir a data e tal, e vou fazer essa vivência. E aí eu defini uma data, um horário e tudo, e para fazer essa vivência. E acabou que eu tive um problema com o computador, e essa vivência passou para o dia seguinte. E aí, só fizeram mulheres, mas era aberto para homens e mulheres, né? E o único homem que tinha participando ali era o meu marido, que estava me ajudando com a questão do programa, filmagem, essas questões assim técnicas. Ele estava participando ali da vivência, mas como apoio, né? Mas participando mesmo da vivência eram só mulheres. Então nós estávamos em 14 e com ele 15. E aí eu comecei ali o processo da vivência, e eu lembro que quando a gente estava preparando, né, no dia antes que o meu computador deu problema, estava separando as coisas, a gente estava testando, e ele viu que o computador não ia dar, e a gente teve que levar o computador para fazer uma manutenção, e aí a vivência foi passada para outro dia. Mas em paralelo a isso, quando eu estava arrumando as minhas coisas, ele viu as minhas folhas, né, já tinha digitado, que eu tinha anotado, digitei. E aí ele falou comigo, falou assim, mas você vai ler isso daí? E aí eu só simplesmente falei com ele, vou. Aí ele não falou nada, né? Porque
porque ele não é dessa área holística nem nada, então ele, tipo, não intrometeu no meu trabalho, ele só perguntou, eu respondi e ficou isso mesmo. E aí, quando a gente foi fazer a vivência, né, comecei todo o processo, eu comecei a seguir aquilo ali que eu estava falando, e algumas outras coisas vieram para mim, assim, no momento. E antes do processo, como eu faço em todos os meus trabalhos, eu fiz os meus ancoramentos, né? Fiz as minhas proteções, as minhas conexões. E aí fiz o ancoramento na interface arcturiana, fiz o ancoramento no pontal energético, que eu coloquei o nome de todo mundo que ia participar, a data da vivência, tudo, em todos os meus processos ali, para que a energia fluísse, né? Para que eu fosse ali naquele momento um canal, né? Para trazer essa experiência ali para as pessoas. E aí, eu falei aqui do ponto energético, mas para frente vocês vão entender a ligação com isso. E aí eu comecei a vivência, né? E no meio, assim, mais pro final eu tive um problema, o sistema caiu para todo mundo. E aí depois voltou, deu tudo certo, né? As pessoas conseguiram voltar e a gente finalizou. E aí quando finalizou, na hora que o sistema caiu, eu dei uma abalada, sabe? Eu fiquei chateada porque era a primeira vez que eu tava fazendo e o sistema tinha caído e tal. Apesar de já ter acontecido isso comigo, participando de cursos de outras pessoas, mas na hora que aconteceu comigo eu fiquei um pouquinho chateada. Mas aí na hora que acabou, assim que acabou a vivência, que eu desliguei aqui tudo, aí eu comecei a receber mensagem no meu celular, recebendo áudio, né? Feedback de algumas pessoas, assim, super positivos, sabe? E aí, dentre esses feedbacks, teve uma pessoa que falou comigo, começou a explicar uma parte do início da vivência, né? Ah, quando você falou isso, isso e isso. E aí, na hora, eu pensei assim, falei assim, nossa, mas eu não tô nem lembrada disso. E olhei na minha folha, nas minhas anotações, o que a pessoa tinha falado comigo não estava escrito lá nessa folha. E aí, para confirmar, uma segunda pessoa veio e dentro do feedback dela, ela me mandou um áudio falando a mesma coisa. E aí eu falei, nossa, então realmente, né, ali o que precisava falar de acordo com a energia das pessoas foi o que veio para mim. E assim como eu faço em todos os meus atendimentos com o sistema arcturiano, eu avisei ali o pessoal que estava na vivência que no dia seguinte eu iria enviar um relatório de como eu percebia aquela energia, né? De como eu percebia aquele trabalho ali realizado. E quando eu faço os meus atendimentos com o sistema arcturiano, eu faço individual e envio esse relatório ali para a pessoa, para ela ver como eu percebi todo aquele processo e ela pega o que faz sentido para ela. E aí no outro dia eu levantei cedo e falei, não, eu vou começar a redigir esse relatório para enviar para as meninas, né? E aí eu vim começar a escrever, liguei o computador e fui começar a escrever. E aí comecei a escrever ali o primeiro parágrafo e tal, comecei a escrever a segunda parte, e aí eu fui reler o primeiro e o segundo parágrafo que eu tinha lido, e eu percebi que a forma que eu estava escrevendo era diferente da forma que eu falo, né? Assim, a forma do português, sabe? Por exemplo, eu escreveria, foi dado a vocês, e lá eu escrevi, vos foi dado, sabe? Nesse sentido assim. Então, o trecho, os dois parágrafos estavam dessa forma. Aí, eu percebi e pensei comigo, nossa, por que eu estou escrevendo assim, né? E aí nisso, quando eu comecei a fazer isso, era umas 7h10 da manhã. E aí depois eu parei, tomei mais um café, e aí voltei, comecei a escrever, depois fui lá, meditei, peguei um sol, brinquei com um gato, voltei, fiz almoço. Então assim, eu fui escrevendo isso aqui de uma forma que foi fluindo pra mim, sabe? Eu não fiquei ali, sentei e vim fazer tudo. Só que quando eu comecei a escrever, o primeiro parágrafo lá, eu tive a sensação diferente de todos os atendimentos que eu faço individual. Era como se tudo que eu precisasse escrever já estava ali na minha cabeça, eu precisava organizar. Eu tive uma sensação de muita informação e eu precisava saber como que eu ia passar aquilo, sabe? Era como se eu tivesse pego um livro e olhasse para ele, soubesse toda a história sem ter lido.
era mais ou menos essa sensação. Na hora que eu olhei para aquele livro, eu automaticamente eu lembrava de todos os capítulos, de tudo aquilo ali que estava no livro, e precisava saber como que eu ia fazer um resumo desse livro, era como se fosse essa sensação. E aí eu tive isso com a vivência. Eu tinha muita informação na minha cabeça e fiquei pensando ali como que eu ia, né? Isso foi em milésimos de segundo, lógico. Como que eu ia colocar isso, ia redigir isso. Então, a forma que eu encontrei ali foi fazendo aos poucos, sabe? Eu escrevia, aí parava e ia fazer outras coisas. E aí, eu finalizei isso com todas essas paradas por volta das 15 horas, né? No dia seguinte. Nesse dia que eu comecei a escrever. E aí, quando eu escrevi tudo, né? Eu peguei e mandei o relatório pro meu marido, porque normalmente ele que me ajuda, assim, não só com o trabalho holístico, mas outros textos que eu preciso fazer e outros trabalhos, ele me ajuda com as correções gramaticais. E aí eu peguei e mandei isso pra ele pelo celular. Aí falei com ele lá, quando você tiver um tempinho aí, você corrige pra mim, que ele tava no trabalho. E fui fazer outras coisas. Quando foi à noite, ele chegou em casa, né? E eu perguntei pra ele se ele tinha olhado o texto. E aí ele falou comigo que não, que ele estava ocupado no trabalho, mas que ele ia olhar. E quando ele falou que ia olhar, eu virei pra ele e falei assim, olha, sem julgamento. E aí ele perguntou pra mim, por que você tá falando sem julgamento? Eu falei, não, eu não quero que você preste atenção no que está escrito ali em si, né? No que está falando o texto. Eu quero só que você faça as correções que forem necessárias, mas não esquenta a cabeça com o conteúdo que está ali. E aí ele falou comigo, não, já que é sem julgamento, então vai pra lá, deixa eu ler aqui, vai fazer suas coisas. E eu vim mexer com outras coisas, e quando eu voltei, ele estava com o celular aberto lá, né? Já tinha finalizado o texto. E aí ele virou pra mim, ele na sala, eu em pé, assim, ele virou pra mim e falou assim, o que você acha que eu vou falar do seu texto? E aí na hora eu dei uma travada, assim. E aí ele falou assim, não, pode falar. O que você pensa que eu vou falar? Pode falar, aí não tem problema nenhum. Fala o que você acha, o que você tá sentindo que eu vou falar. E aí eu falei com ele assim, eu acho que você vai me perguntar por que eu escrevi dessa forma. E aí nessa hora, eu tava em pé, ele sentado no sofá. E aí ele falou comigo assim, que ali na mão dele tinha um capítulo de um livro, né? Que ele nunca tinha visto um texto daquela forma, principalmente escrito por mim, que de alguma forma ele sabia que não fui eu que escrevi aquilo ali, mas não duvidando da minha capacidade, né? Não era nesse sentido, mas era no sentido da profundidade do texto, que ele já leu vários textos meus e sabia que aquilo ali era totalmente diferente. E aí ele começou a falar um tanto de coisa comigo, assim, e na hora foi me dando uma tremedeira por dentro, assim, uma vontade de chorar, mas positivo, sabe? Não fiquei chateada, porque ele só tava falando coisas positivas pra mim. Só que eu assustei com o que ele falou, porque eu nunca tinha imaginado que ele fosse falar nada disso comigo. E aí ele começou a falar um tanto de coisa, começou a falar da vivência, não sei o quê. E assim, na hora foi me dando uma tremedeira, uma vontade de chorar, e eu sentei no sofá, assim, e as lágrimas escorrendo, e ele falando, olhando pra minha cara, assim, e eu chorando sem reação. E aí ele começou a me falar um tanto de coisa. E aí eu fui falar com ele, né? Contei pra ele, que eu não tinha contado pra ninguém, essa história da vivência. Como que eu recebi essa vivência, e depois essa confirmação que eu tive durante a meditação. E aí ele começou a falar mais coisas comigo, super me apoiando, né? E aí beleza, aí falou que o texto não precisava corrigir nada, a primeira vez que meu texto não precisava corrigir nada. E aí eu peguei e enviei no grupo, né, para as meninas lá, o texto. E aí eu não lembro se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, ele foi sair para trabalhar de manhã. E aí na hora que a gente abriu a porta da sala, assim, o sol já tava bem forte, sabe? 7 horas da manhã, o dia tava bem bonito. E aí ele pegou e falou comigo, falou assim, nossa, o dia tá bonito, né? Esse solzinho tá bom de ficar aqui fora. E aí eu falei com ele, falei assim, é isso que eu vou fazer, vou sentar aqui e pegar um pouco de sol. E aí ele saiu, despediu de mim e saiu. E na hora eu olhei assim, aquele dia bem bonito, eu falei assim, não, eu vou pegar o meu pontal e vou colocar aqui fora, no sol, comigo. E aí, só fazendo um parênteses, o pontal que eu tanto tô falando, né, que eu fiz o meu ancoramento lá, sempre uso nos meus trabalhos, é o pontal energético, que é um computador neuromórfico canalizado pelo Cosminho Paceta.
né? Ele é terapeuta holístico, ele é um estudioso da mecânica quântica, da área de alimentação, ele estuda ele é um pesquisador. E ele canalizou dos seres das Iades, né? Tem dentro desse trabalho que ele realiza, tem a mestra Hatz, que é a mentora do ponto energético aqui no planeta Terra. Então ele canalizou toda essa tecnologia e isso já tem 22 anos, se não me engano, que o ponto energético está aqui materializado no planeta Terra, né? E ele trouxe essa tecnologia, assim como várias outras ferramentas que tem dentro desse estudo do ponto energético. E dentro do trabalho que ele realiza com o pontão energético, já foi identificado, né, dentro desses 22 anos, que o pontão energético ele emite sons, né, umas frequências que aparecem imagens no cristal do pontão energético. Então tem todo um trabalho, assim, quem já é envolvido lá, quem conhece, quem tem o aparelho, quem acompanha o trabalho do Cosminho, né, ele divulga isso nas redes sociais, ele tem um canal aqui no YouTube do pontão energético. É comum, né, quando ele identifica essas imagens, é comum que as pessoas tirem foto do pontal energético, né, e para identificar alguma imagem, ou escutem algum som, alguma coisa assim. E aí, normalmente, o Cosminho, que já tem um crivo, né, mais apurado para aquilo ali, ele consegue identificar algumas imagens ali dentro do pontal e entender, trazer com clareza o significado disso ali pra gente. E aí eu resolvi pegar o meu pontal, coloquei lá no sol, ao meu lado, e fiz uma meditação de conexão com a energia do sol. Eu não me conectei ali diretamente com o pontal, né? Só conversei com ele, coloquei ele lá e fiz a minha meditação. E quando eu terminei a minha meditação, eu resolvi tirar fotos do meu pontal, como algumas pessoas têm costume de fazer isso. E quando eu tirei essas fotos, eu fui olhar depois no celular e vi que formou a imagem, por exemplo, de uma pirâmide, na base estava bem nítido. E eu vi umas outras imagens que tinham umas luzes e tal. E eu resolvi usar, através de um aplicativo, o espelhamento dessas fotos. E isso não veio assim do nada na minha cabeça, né? Algumas vezes o Cosminho ele faz esse espelhamento para identificar as imagens. Ele tem todo um estudo em cima disso, não é aleatório. E ali eu resolvi fazer esse espelhamento. E quando eu fiz esse espelhamento, vieram umas imagens bem interessantes ali dentro do meu pontal. E eu vou ver se eu consigo deixar essas imagens aqui para vocês. E quando eu olhei para aquelas imagens, de alguma forma, assim, mesmo que não tenha significado para outras pessoas, não quero dizer nada, mas para mim, de alguma forma, aquelas imagens começaram a fazer downloads na minha mente. Então, coisas que no dia daquela meditação, que eu estava lá dentro daquela nave e tal, que eu não lembrava, eu comecei a lembrar. A minha frequência vibracional na hora aumentou, sabe? Eu senti uma alegria assim totalmente diferente, eu não sei explicar. E aquelas imagens, elas foram para mim sendo confirmações de perguntas, de situações, sabe? Foi uma experiência incrível. Eu até mandei as fotos lá pro Cosminho e eu ainda falei com ele, falei assim, olha, mesmo que não tenha nenhum sentido, mas para mim já fez muito sentido, porque a minha vibração, ela já aumentou assim demais. E quando eu fiz a vivência, eu tinha feito o ancoramento ali tanto no pontal quanto na minha interface arcturiana, e ali me foi orientado para deixar isso por 7 dias. E se não me engano, esse dia que eu tirei a foto do pontal era o 8º dia, sabe? Depois desse processo, né? E assim, veio de uma forma muito interessante, sabe? Que fez muito sentido para mim. E depois dessa foto, né? De toda essa confirmação, da minha frequência vibracional ficou tão elevada, várias outras coisas começaram a acontecer. E dentro do meu trabalho da engenharia, né? Fora de terapia holística, muita coisa começou a acontecer ali comigo, muita clareza e um download assim, eu acho que para fechar tudo isso aqui, que veio com maior clareza para mim, foi a questão que a vivência, né, isso já estava sendo me orientado pelo meu mentor,
porque na verdade quem precisava fazer esse alinhamento, esse equilíbrio, né, resgatar esse feminino era eu. Então, por mais que outras pessoas se alinharam com essa energia, né, escolheram estar ali, experienciar tudo isso, mas o objetivo principal era trabalhar isso em mim, né? Era a minha energia que precisava ser trabalhada. E fez muito sentido porque quando eu estava estudando tudo isso, essa questão da energia do feminino, do masculino, né, observando todas essas características, eu identifiquei que eu estava mais na energia masculina, sabe? E isso fez muito sentido para mim, né? Então todo esse processo ali de realmente escutar o meu mentor, realmente permitir que tudo isso fluísse e acreditar, me trouxe assim confirmações de onde eu menos esperava, né? E uma outra questão que eu lembrei aqui agora. Aí teve essa questão das imagens, e aí uns 3, 4 dias depois, eu ainda estava com a frequência elevada, né? Tava ali vibrando na alegria, com intensidade menor do que o primeiro dia, mas ainda tava. E aí eu fui fazer uma conexão com o portal energético e fui fazer uma visualização. E aí era um outro processo que eu estava fazendo, vim pra cá, peguei meu portal e fui fazer. E aí eu já fui com uma intenção de fazer uma visualização para uma outra situação. Minha, não tinha nada a ver com terapia, com arcturiano, nada disso. E aí, enquanto eu estava ali com o portal, pra mim, a sensação que eu tive foram que passaram assim 15, 20 minutos. Mas aí, o meu marido falou que eu fiquei 1 hora com o meu pontal. E aí eu segurei no meu pontal, de olhos fechados, fiz a minha conexão, né? E de repente eu recebi uma atualização dos arcturianos. E isso foi a primeira vez que aconteceu, nunca tinha acontecido. De através do pontal eu recebi algo dos arcturianos, né? Foi a segunda vez porque teve a questão das imagens, né? Mas foi ali praticamente na mesma semana. Eu tava de olhos fechados e aí eu fui levada para um outro lugar pelo meu mentor e aí me foi me mostrado uma nova forma de trabalhar com as energias arcturianas. E assim, foi bem claro, foi como se eu estivesse assistindo um filme e de repente eu entrasse dentro daquele filme, sabe? Eu fosse parte daquilo ali, eu fosse uma personagem daquilo. E aí foi me ensinado algumas coisas, algumas técnicas de trabalhar com a energia dos arcturianos. E aí depois disso, eu até fiz um teste, né? Contei para uma pessoa e perguntei se eu poderia testar aquilo ali para eu ver como funcionaria aquilo que eu aprendi. E aí testei e deu tudo certo. E essa atualização, né? Eu acho que foi uma atualização. Isso veio através do portal energético. E eu achei bem interessante, sabe? No momento de conexão para uma outra coisa que não tinha nada a ver, né? Eu recebi essa atualização dos arcturianos. Então é isso que eu gostaria de compartilhar, tudo isso que aconteceu comigo, toda essa consciência que eu recebi, né? E o quanto esse processo, ele não só foi, como está sendo extraordinário para mim, assim. Foi muita consciência, muita clareza, né? Muitos feedbacks positivos das outras pessoas, assim. Então, é isso. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.